Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, São as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o golpista Professor Mauri! Não vou nem responder. Se redima agora mesmo! Raul Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa onde você aprende se divertindo. Exatamente, professor Mauri. E quero começar esse Top 10 com alguns recados bacanudos, professor Mauri. Primeiro, colocamos mais um podcast na Rede Geek Podcast. Isso mesmo, quero dar boas-vindas ao MC 101, um podcast de entrevista apresentado por Marcel Campos, onde esse ser mítico do mundo da tecnologia entrevista diversos produtores de conteúdo. Sim, é muito legal, muito diferente a pegada do MC 101. E ó, fica aqui a dica, é MC espaço 1. É isso aí. É assim que se escreve, certo? MC 101. Mas você pode procurar em todas as redes de podcast, qualquer agregador, tá lá, MC 101, procura por Rede Geek Podcasts também, que também vai aparecer. E quero dar um recado pra você que apoia a Rede Geek. Sim, porque se você gosta do conteúdo da Rede Geek, óbvio, você pode apoiar seguindo aquela nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilha, ajuda a podosfera a crescer. Mas tem muita gente que apoia a gente financeiramente, acessando lá redegeek.com.br/apoio. E pra todo mundo que apoiou a gente com 30 ou mais reais no mês de julho, vai levar pra casa o quadrinho Olho de Vidro Manguetown. Isso mesmo, todo mundo que tá apoiando a gente no mês de julho com 30 reais ou mais, leva pra casa inteiramente grátis, com frete grátis pro Brasil inteiro, um quadrinho que nós desenvolvemos para mostrar esse universo cyberpunk de Olho de Vidro. Então se você já apoia com R$1 e quer levar o quadrinho, é só apoiar com um pouco mais e aí você já garante. É só mudar ali a sua cota dentro do mês de julho. Você nunca apoiou? Não tem problema, apoia no mês de julho e aí você já garante o seu quadrinho. A campanha no Catarse já encerrou, mas é a sua última chance para pegar o quadrinho Olho de Vidro Manguetown, o prelúdio do próximo audiojogo. E olha, quem apoia a gente vai levar com todas as benesses que vão junto para quem apoiou a cota de 30 conto. É isso aí, tem todas as metas extras atingidas, inclusive o quadrinho vai ser colorido, porque lá no Catarse a gente passou os 400% da meta, cavalaria. Vai ser animal. Se quiser mais informações, vai lá em redegeek.com.br/apoio ou catarse.me/olho. Mas e no Top 10 de hoje, Tato? Nessa semana nós vamos falar dos 10 maiores golpes da história. E como já diria Lord Acton, o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. É, isso é tão verdade. Tanta gente almeja esse poder que a história da humanidade está repleta de golpes de estado e tomadas de poder. O mais antigo registrado na história aconteceu em 876 a.C. no reino de Israel e já foi um golpe militar. O comandante Zimri matou o rei Elá e se proclamou monarca. Ele mesmo falou: eu que sou o rei. E mais do que isso, logo depois ele se suicidou para evitar ser deposto pelo próprio comandante dele, o militar Omri. Ou seja, golpe faz parte da história. E nesse Top 10 nós vamos ficar de olho, vamos elencar os maiores golpes históricos. E para a classificação desse Top 10, toda a base foi feita com um impacto histórico dos golpes de estado da lista, né? O quanto isso impactou na história da humanidade e dos países. E tem alguma menção desonrosa aí, Tato? Porque eu não vou chamar de menção honrosa. Não é honrosa, é uma menção desonrosa pro golpe militar, da ditadura militar aqui do Brasil, que aconteceu no dia 1º de abril
abril de 1964 e estabeleceu uma ditadura durante 21 anos. Isso alterou consideravelmente a forma como os brasileiros viviam e prosperavam durante esse período. E até hoje a gente paga as contas econômicas, políticas e sociais de um regime completamente desregulado e pouco eficiente que a gente teve durante tanto tempo. Isso aí, lembrando, ditadura, tá? Ditadura. Ah, tem gente que acha que não teve uma ditadura, né? É, ditadura, golpe Gente, militar. Foi um golpe militar, gente. Mas então faça sua lista que começou. Top 10! Abrindo o top 10, na 10ª colocação, a Cruzada de Rubicão. Parece até um Rubicão é o nome de um personagem. É um super cão, né? É o Rubicão. Parece, a Cruzada de Rubicão parece uma história da Turma da Mônica, não parece? Não, mas na verdade é uma história de Júlio César, mano. É isso aí. É muito da hora a história da Cruzada do Rubicão. O ato de Júlio César, que se tornou uma frase muito usada para simbolizar uma decisão arriscada e sem volta, cruzar o Rubicão, mudou para sempre a história de Roma. Em 49 a.C., o general cruzou o dito rio com sua legião e tomou de assalto a capital da República após seus senadores decidirem que era hora de César se aposentar. Ele falou, não, aposentar? Não! Expulsando seus principais inimigos de Roma, César se proclamou ditador perpétuo de Roma. E só pra vocês saberem, tá? Tinha toda uma parada de que as legiões romanas, né? Os exércitos romanos, eles não eram de fato de Roma como um país, né? Mas sim de líderes militares. Tinha todo um conceito de descentralização, né? Então, por conta disso, os soldados não podiam entrar em Roma. Tinha exatamente uma lei que impedia que os exércitos entrassem em Roma. Eles podiam entrar como civis e não como militares, né? Mas Júlio César falou, aqui pra vocês, vou cruzar o Rubicão, quero ver quem me segura. A sorte dele é que os outros exércitos estavam longe demais pra impedir o exército dele. E ele acabou virando ditador mesmo. E ainda tem um fato curioso, né? Porque esse foi o 4º golpe romano. O anterior tinha acontecido menos de 40 anos antes, durante a Segunda Guerra Civil de Roma, e os golpes sempre trouxeram mudanças drásticas no regime do governo da região. Ah, Júlio César, tem muita história de Júlio César, amor. Podia ter top 10 curiosidades de Júlio César. Com certeza. E a gente nem tá falando do goleiro, hein? 9. Na 9ª colocação, o Império Romano. Eita! Acabou de falar, né? É! Não, mas 5 anos depois do Júlio César se autoproclamar ditador de Roma, ele foi assassinado por cerca de 60 membros do Senado que o esfaquearam durante uma reunião no Teatro de Pompeu. De boas! Tranquilo. Não foi uma pessoa, duas, 60. E aquela coisa do até tu, Brutus, né? Que até o Brutus foi... Brutus! E a ideia do Senado era usar a morte de César para forçar Roma a voltar à ordem anterior da República. Mas o tiro acabou saindo pela culatra, porque o assassinato causou uma nova e truculenta guerra civil que culminou na criação do Império Romano, com o sobrinho de César, o Augusto, como primeiro imperador de Roma e lançando os dados da mudança absoluta que o Império traria a boa parte do mundo conhecido até aquele momento histórico. O Império Romano se expandiu, que é uma beleza. No aniversário de 4 anos da morte de César, em 40 a.C., Augusto mandou executar 300 senadores que tinham apoiado a oposição durante a Guerra Civil. Essa foi apenas uma das duras medidas tomadas pelo imperador para vingar a morte de César, que durante seu breve reinado foi considerado uma figura divina. Não sei porque, toda vez que eu falo a palavra divina, eu falo divina. Tipo a edição divina de São Eduardo. Colocou um eco aí. É um eco. 8. Na 8ª colocação, a Revolução
gloriosa. Eu também pensei nessa. Gloriosa. Tem que falar assim com a boca cheia. Gloriosa. É aquela... É pomposo. Essa aí falar glorioso. É glorioso. É pomposo. A Revolução Gloriosa foi um golpe político ocorrido entre 1688 e 1689 na Inglaterra, que resultou em uma mudança importantíssima na região, o fim do absolutismo monárquico. Sim, porque na época, o rei da Inglaterra era o James II, que era católico, enquanto a religião oficial por lá era o protestantismo. James adotou várias políticas que favoreciam o catolicismo em detrimento dos protestantes, o que deixou a galera bem pistola mesmo. E aí, sobre o pretexto de que James ameaçava a estabilidade daquele pedaço da Europa, foi iniciada a invasão do Reino Britânico por William II, que na época ocupava um cargo importante administrativo dos Países Baixos, sobrinho e genro de James. E a coisa acabou tomando formas de golpe com apoio de 6 lordes ingleses e do bispo de Londres. E depois de um vai e vem de declarações políticas e implementação de estatutos, aconteceu uma batalha, no caso a única batalha, né, que foi de Berkshire, na qual as tropas de William saíram vitoriosas. O rei James acabou fugindo com a esposa e o filho na França, e William e sua esposa Mary, né, a filha do rei, são reconhecidos como monarcas conjuntos pelo parlamento inglês em fevereiro de 1689. Pelo menos ele deixou a filha lá, né? Segurou o cargo. Mas lá na Europa, naquela época, era tudo família, mano. Tudo monarquia, é tudo família, tudo primo de sobrinho de tio. Em dezembro do mesmo ano, acontece o que mudaria a história da Inglaterra e, consequentemente, do resto do mundo. A Declaração de Direitos, documento que apresentava um conjunto de demandas que limitava o poder da monarquia e determinava leis civis, liberdade de expressão e reformava o funcionamento do parlamento e o sistema de sucessão da coroa para evitar as tretas por parte de irmãos, tios, primos, sobrinhos que assolavam o reino inglês há séculos. É, porque se você tem um cargo só, que é hereditário, e tem todo o poder, poder divino, inclusive, Nossa senhora. Aí é complicado, todo mundo quer. É uma passação de perna ali. Entendeu? E todo mundo acha que é vantajoso até tá lá. 7. Sétima colocação, vamos com a proclamação da República do Brasil! Moleque! Cara, a proclamação da República que já apareceu aqui em Top 10, né? Top 10, ótima ideia, péssima execução, inclusive. Fica aí a dica. Fica a dica, ouça o episódio, tá muito engraçado. E ela apareceu exatamente aqui por ser feita com um golpe militar, né? O histórico do Brasil, esse tipo de coisa é bem péssimo. É péssimo, nossa. E, impulsionado por mudanças geopolíticas e o furor gerado pela Revolução Francesa, as Forças Armadas brasileiras estavam de saco cheio de Dom Pedro II e o seu modelo de governo, que era muito parecido com o que foi instaurado na Inglaterra após a Revolução Gloriosa. Em 15 de novembro de 1889, um grupo de militares marchou até a Praça da Aclamação no Rio de Janeiro, destituiu o imperador do seu poder e obrigou a partir para o exílio na Europa. E o Pedrinho morreu 2 anos mais tarde em decorrência de uma pneumonia em Paris. O curioso é que Deodoro estava muito doente e tinha certeza que seria preso pelo governo imperial, mas mesmo assim fez uma cena simbólica, parecida com o que o Pedro I fez para proclamar a independência, né? E o Deodoro, até onde se sabe, assim, tem alguns registros históricos de ele tinha uma proximidade com Dom Pedro. Ele tá assim, gente, deixa o velho morrer. Ele vai morrer. Gente, deixa o velho morrer, as coisas vão dar certo. Deixa o velho morrer, a gente vai resolver esse negócio aí. E os caras, não vai ser hoje. E fizeram uma pressão, de fato, pra ele ir lá. E ele foi doente e tudo mais. Isso é o que eu ouvi dizer aí. Eu ouvi dizer na boca pequena do povo. A coisa toda só não virou um banho de sangue porque o general Floriano Peixoto se recusou a seguir as ordens de Visconde de Ouro Preto para combater os amotinados, alegando que se tratavam de brasileiros e não inimigos. A proclamação da República colocou o próprio Deodoro como presidente, sendo que o cara nem queria governar, e começou a péssima tradição nacional de intervenções militares no rumo do nosso governo. Lembrando que a Primeira República durou até 1930, quando outro golpe militar colocou Getúlio Vargas no poder. É merda atrás de merda, né? Aqui é assim, professor Maurinho. Espero que acabe. Vamos ver, né? Contamos com você. Contamos com você para que não aconteça de novo.
6. Sexta colocação, a Revolução Cubana. Ai, vai ser bom. Olha Cuba, Mauri! Mauri é comunista. Olha Cuba! A Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destituição do ditador Fulgêncio Batista de Cuba. Fulgêncio. Desculpa. Fulgêncio Batista. No dia 1º de janeiro de 1959, pelo movimento de 26 de julho, ou o M26-7, liderado pelo guerrilheiro revolucionário Fidel Castro. E que, veja só, né, mordeu a cadeira mais alta em Cuba e só saiu dela quando morreu, em 2008! O Fulgêncio Batista tinha sido eleito presidente e seu governo foi marcado por corrupção e violência por parte do Estado. E quando chegou a hora de passar a batuta... Não. Batista apelou pro golpe militar em 1952 para se estabelecer como ditador. E aí o movimento revolucionário foi rapidamente organizado por Fidel Castro e pouco mais de uma centena de homens que tentaram, sem sucesso, atacar o quartel-general Moncada em Santiago de Cuba. Fidel foi preso e só foi solto em 1954, meio que com um ato de reconciliação para acalmar a opinião pública. Fidel passou um tempo no México e conheceu um argentino chamado Che Guevara. E em 1956 voltou para Cuba, formando o exército rebelde e atacando a ditadura de Batista com um grande apoio do povo até derrubar o governante e tomar seu lugar, primeiramente como primeiro-ministro em uma reforma governamental e a partir de 1976 como presidente. Obviamente, o apoio da União Soviética foi fundamental para que a Revolução Cubana se tornasse importante no cenário internacional, já que o país fica praticamente no quintal dos Estados Unidos e isso deixou os americanos meio tensos, gerando várias crises ao longo das décadas da Guerra Fria. Meio tensos não, professor Mauri. A crise de mísseis de Cuba foi o relógio da meia-noite, quase na meia-noite, Mauri. 11h59 ali, ó. E as consequências desse conflito acontecem até hoje pelo embargo econômico que Cuba sofre em relação aos Estados Unidos. E hoje Cuba tá passando por um outro processo de transformação que parte da população não vê a carta que foi proclamada, né? A carta revolucionária de Cuba, que não enxergam que isso foi colocado em prática de uma forma tão bonita como ela é apresentada. Porque, de fato, né? É óbvio que a gente tá vendo... Tem uma referência muito forte, né? Da União Soviética e até mesmo dos conceitos comunistas aplicados lá, mas a própria carta, ela é muito mais democrática quando você vai ver, né? A declaração da Revolução de Cuba, ela é muito democrática, ela é bonita. Fala assim, putz, de aceitar vários pontos de vista políticos e de ter uma coisa super aberta, de construir um novo país. E tem muito cubano que não se sente representado por isso. E agora, nesse exato instante que estamos gravando o podcast, Cuba está passando por um outro processo de manifestações. De manifestações. E quem tá na liderança hoje é o irmão do Fidel. E eu acho que o mais importante de tudo isso é que qualquer tipo de governo tem que entender que quem manda é o povo, velho. A vontade do povo é quem manda. E se eles querem mudança, mudança tem que ocorrer. É isso aí. 5. Quinta colocação, o golpe espanhol de 1936. E qual que foi esse? O golpe espanhol em julho de 1936 tinha como objetivo derrubar o governo republicano do país, mas acabou não dando certo e piorou todo o cenário da história. Após um período de problemas na Segunda República Espanhola, um grupo de oficiais tentou derrubar o governo democrático em um golpe militar. Depois de meses de planejamento, a ofensiva não deu certo, com o governo mantendo o controle da maior parte do país e começando a Guerra Civil Espanhola, conflito que foi extremamente sanguinolento, durou 3 anos e terminou com a instauração da ditadura do generalíssimo Francisco Franco. Essa ditadura, né, a ditadura de Franco, durou 39 anos e marcou a Espanha para sempre durante seu regime violento, repleto de fuzilamentos, economicamente instável e repressor. 4. Quarta colocação!
Então vamos com a Marcha sobre Roma. Aí você fala assim, mais uma vez Império Romano? E não. Não. A Marcha sobre Roma foi mais um golpe que meteu outro ditador no governo. Dessa vez foi Benito Mussolini. A marcha começou como uma manifestação fascista em Roma, né? Sim. Que reuniu dezenas de milhares de pessoas que queriam depor o governo italiano, que na época também era uma monarquia constitucional parlamentarista, tipo da Inglaterra. E frente a essa manifestação massiva, o rei Vittorio Emanuele III se recusou a declarar a lei marcial e soltar as forças armadas para cima dos fascistas. E em vez disso, a pressão foi suficiente para que o rei declarasse Mussolini como primeiro-ministro da Itália, alavancando o partido fascista. Mussolini permaneceu como primeiro-ministro até 1943, feito conquistado pelo desmantelamento dos direitos republicanos desde 1924, instituindo uma ditadura controlada por ele. E aí, quando veio a Segunda Guerra Mundial, o Mussolini ficou do lado do Hitler, formando o eixo junto com o Japão e provocando atrocidades num ritmo quase tão intenso quanto o maluco alemão, que vocês estão ligados quem é. 3. Terceira colocação, 18 de Brumário. Cara, isso daí me faz lembrar as aulas de história do colégio. Não, mas é isso mesmo, Mauri. O golpe de 18 de Brumário tem esse nome esquisito porque outro modelo de calendário era seguido na época. Mas pra gente, a gente que usa o calendário gregoriano, né, e tá acostumado, ele aconteceu no dia 9 de novembro de 1799 na França. O golpe fez nada mais nada menos que começar a era napoleônica na Europa. Napoleão Bonaparte já tinha criado uma imagem de herói nacional graças às campanhas bem-sucedidas em diversos confrontos nos quais a França estava envolvida. E ele decidiu aproveitar essa recepção do povo e falou assim, todo mundo gosta de mim, então eu sou vou... vitorioso. Sou um cara bem reconhecido, vou tomar o poder. Sou um cara bem quisto. Sou um cara bem quisto. Poder! Aí, com muita propaganda feita pelos seus aliados na imprensa durante o período de crise francesa, Napoleão e seus associados derrubaram o governo republicano com apoio do exército e criaram um consulado de 3 líderes: Napoleão Bonaparte, Roger Ducos e Emmanuel Joseph Sias. E com mais e mais vitórias sobre seu cinto, graças à genialidade estratégica, Napoleão foi movendo pauzinhos para acumular cada vez mais poder dentro desse consulado, até que em 1804 se declara imperador da França, inspirado no modelo de governo da Roma Antiga, após um referendo feito com o povo francês que deu 99% de aprovação. E aí, daí pra frente, começou a campanha de expansão do Império Napoleônico, que durou 10 anos, até a sua deposição e o exílio na ilha de Elba, que hoje é conhecido como um carro antigo. Nem tem mais, né, mano? Só velho tá rindo agora. E Napoleão é um exemplo de pessoas malucas, né? É isso aí, maluquete. Mas a ideia do Napoleão maluco veio porque ele tentou invadir, na época, a Prússia, né? Durante o inverno. Que a gente viu que não dá certo, né? Só maluco faz isso. 2. Segunda colocação, a Revolução de Outubro. Ou a Revolução Bolchevique. Isso mesmo, seu Tatarcão. Tem alguém aqui que gosta do comunismo. Eu adoro história, cara. Eu adoro história. Não gosto do comunismo. Não sou um cara muito... Eu gosto de algumas coisas que são apresentadas, mas não é minha pegada. Não é minha parada. Eu sou um cara que gosta do capitalismo, mano. Eu gosto muito do capitalismo. A Revolução de Outubro, ou a Revolução Bolchevique, como o Tato disse, teve um impacto extremo no mundo ao derrubar a República Russa e instaurar a Rússia Soviética, que apareceria no protagonismo de grandes acontecimentos do planeta durante o século XX. Em plena Guerra Mundial, a Rússia estava sob o governo provisório após a abdicação do czar Nicolau II, e esse governo insistia em continuar uma guerra que ninguém mais aguentava. O povo russo já tinha sacrificado muito em nome do conflito e a situação geral era caótica. O partido bolchevique começou
começou uma intensa campanha de propaganda na capital do país, pregando uma reforma governamental para promover o compartilhamento dos bens e meio de produção e devolver o poder ao trabalhador. Como a perspectiva de um conflito armado para tomar o poder não era das melhores, afinal, a Primeira Guerra Mundial estava rolando, os bolcheviques partiram para uma guerra de influência até conseguirem controlar as guarnições militares de Petrogrado, até então a capital da Rússia. De posse do exército, os revolucionários fizeram uma série de conflitos sem derramamento de sangue, até culminar na prisão de praticamente todo o governo provisório na noite de 25 de outubro de 1917. O poder do novo regime bolchevique se espalhou pelo país gradativamente, exigindo confrontos violentos em várias regiões e levando a uma guerra civil. Por fim, Lenin e seus camaradas tiveram sucesso em plantar a semente de uma das maiores potências do século passado. E pra você enriquecer essa história, recomendo assistir a animação Anastasia, que é só fantasia. Mas tem a parada da deposição, né? Sim, Da família real. Mostra de um jeito... Porque diz, tem uma lenda toda de que a princesa Anastasia, ela sobreviveu, né? Sim, ela é herdeira, cara, e queria voltar pra tomar, o seu tudo larga. isso tem histórias assim muito da hora que deram. Tipo, Rasputin é um cara que daria... Nossa senhora. Só ele sozinho 1 ano de top 10. Com certeza. Ele e seu... Não, isso eu falei. Blipa na edição. Isso é outra coisa. Recapitulando. E pra você que está assim, meu Deus, perdido, tanta coisa que foi falando de top 10 que nem lembra como começou no meio de tanto golpe, fique tranquilo porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, o golpe de Júlio César, a cruzada do Rubicão. 9. Na 9ª colocação, o assassinato de Júlio César pelos senadores e o Império Romano. 8. Na 8ª colocação, a Revolução Gloriosa, lá na Inglaterra. E o fim da monarquia como se conhecia até então. 7. Na 7ª colocação, a proclamação da República no Brasil. E o início das ditaduras militares. 6. Na 6ª colocação, a Revolução Cubana. Seguida pela ditadura de Fidel Castro. 5. Na 5ª colocação, o golpe espanhol de 1936. E a ditadura de Franco. 4. Na 4ª colocação, a marcha sobre Roma e a ascensão de Benito Mussolini. 3. Na 3ª colocação, 18 de Brumário e toda a história de Napoleão Bonaparte. 2. Na 2ª colocação, a Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique. E na primeira colocação nesse top 10 mais golpista de todos os tempos, o golpe nazista. Se não tivesse em primeiro lugar, eu iria estranhar. Pois é, amor. O golpe nazista seria o início de uma das maiores campanhas de extermínio da história humana, culminando na Segunda Guerra Mundial e, por fim, na derrota dos nazistas e na morte de Adolf Hitler. O primeiro golpe nazista, na verdade, foi um fracasso que acabou com a prisão de Hitler e seus colegas de partido depois de um atentado durante uma reunião pública do comissário de Estado da Bavária. Porém, Hitler só ficou pouco mais de 1 ano na prisão até ser perdoado pela Suprema Corte. Depois dessa pataquada toda, a popularidade do partido nazista estava perto de 0. Mas foi nessa época que Hitler terminou de escrever Mein Kampf, que tinha começado na prisão, né? Que é o meu diário, é o diário do Hitler com a sua história. É isso aí. Minha luta, né? É. Como ele tá, é tenso. E tudo ficou morno para os nazistas até a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, que jogou a Alemanha em uma crise extremamente profunda. E aí, numa jogada
política muito bem feita, o partido nazista começa a ganhar o apoio da população novamente, enquanto prega por uma reforma completa do sistema governamental como a grande solução dessa grande depressão. E em 1932, Hitler finalmente é eleito chanceler alemão e começa a trabalhar para eliminar seu último obstáculo na busca do poder absoluto do país. O presidente Hindenburg. Esse é o final da República de Weimar, né? E em 27 de fevereiro de 1933, o prédio do governo alemão pega fogo e a narrativa rapidamente transforma o incidente em um ataque dos comunistas, os maiores opositores do governo na época. Dizem que foi o próprio partido nazista que ateou fogo no prédio, mas é o medo dos comunistas. Os comunistas o fantasma do comunismo. E esse medo dos comunistas, de fato, era uma coisa muito intensa que foi utilizada, né? Não só para o crescimento do partido nazista, mas também foi utilizado para o crescimento da ditadura militar aqui no Brasil, né? Sim. Utilizado como uma ferramenta, e não só dos comunistas, sempre tem algum bode expiatório que é pego, né? Para a população ficar olhando para aquilo e dar poder para que os caras tenham condições de instaurar um estado de crise. Realmente, e essas ditaduras de extrema direita acabam utilizando desse medo para tentar controlar a população de certa forma, como nesse caso, né? E o nazismo não usou só os comunistas, como depois acabou utilizando todo o preconceito com os judeus para poder construir essa lógica da pureza ariana e todas as coisas horríveis que a gente sabe de lá para cá. Nesse ponto histórico, a pressão popular cresce exponencialmente até o Hindenburg aprovar um decreto que suspendeu vários direitos civis e permitiu que o governo fizesse prisões sem mandato judicial. E aí, sobre o aperto de Hitler, o presidente usou seus poderes emergenciais, abrindo uma brecha para que durante os 2 anos seguintes, Hitler e os nazistas destruíssem qualquer organização de oposição e se tornando a maioria absoluta no governo, culminando no Terceiro Reich. De verdade, o Hindenburg tentou abafar o partido nazista, transformando no Hitler chanceler, mas o que aconteceu foi que o Hitler foi tomando espaço e utilizando as próprias ferramentas do Estado para dar um golpe e tomar o poder e fazer o que fez. E aí, a partir desse momento, a Alemanha começou a crescer, teve invasão dos outros países, e aí o resto é história com a Segunda Guerra Mundial. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.